Indisciplina. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Indisciplina, o programa do Cursinho Livre da Norte, aqui na Rádio Comunitária Cantareira, a 87.5 FM da Brasilândia. Aqui é Rosana Miranda, educadora do cursinho, e além de nos escutar aqui na rádio todas as sextas às 16 horas, com reapresentação aos domingos às 22 horas, você também pode ouvir o Indisciplina nos principais agregadores de podcast e no nosso canal do YouTube. Antes de começar, um anúncio importante. Está começando mais um semestre de atividades do Cursinho Livre da Norte e teremos nossa tradicional aula inaugural em formato de live neste sábado, dia 6 de março, a partir das 10 horas da manhã, em transmissão no nosso canal no YouTube. Esperamos vocês lá! No programa de hoje, 5 de março, há apenas 3 dias do Dia Internacional de Luta das Mulheres, o Indisciplina vai falar exatamente sobre essa data tão importante, o 8 de março. A essa altura, você, mulher, já deve ter começado a receber mensagens que vão desde o seu dentista até a professora do primário celebrando o seu dia. Ou é possível que já tenham chegado até você até mesmo promoções especiais para o mês da mulher, quase sempre relacionados a tratamentos de beleza ou produtos de vestuário. Mas o 8 de março é apenas uma data de homenagem às mulheres, a exemplo do Dia das Mães e dos Pais, criados pelo comércio para vender mais? Na verdade, o 8 de março é um dia que honra a memória das lutas feministas ao longo dos séculos 19 e 20. Mas mesmo aí, há muitas confusões e mitos sobre sua verdadeira origem. Então, vamos falar um pouco sobre a verdadeira história do 8 de março? A história de origem do 8 de março, que é massivamente difundida, é a de um incêndio em uma fábrica têxtil em Nova York, que teria ocorrido nesse dia no ano de 1908 e que teria sido causado pelo próprio proprietário, que, em resposta a uma declaração de greve das operárias, teria decidido atear fogo na fábrica com elas dentro. Porém, ao pesquisar a existência documentada de tal incêndio, nos deparamos apenas com um relato com poucas evidências históricas, que chegou a alcançar a categoria de mito. Em outros relatos, a mesma história se repete, mas teria acontecido em 1857. Em ambos os casos, historiadoras que se debruçaram sobre o caso não conseguiram encontrar nenhum registro nem de incêndios nessa região, nessas datas, nem de manifestações lideradas por mulheres. É o que conta a pesquisadora Ana Isabel Álvares Gonzalez, autora do livro As Origens e a Comemoração do Dia Internacional das Mulheres. Mas, se essa não é a origem do 8 de março, qual é? O nascimento do Dia Internacional da Mulher, contrariamente ao que se acreditava e se difundiu amplamente, não se apoia em um acontecimento isolado, mas se enquadra em um contexto histórico e ideológico muito mais amplo. Então, o que tem a ver essa história do incêndio? Ana Isabel conta que o mais provável é que essa teoria tenha origem num incêndio que de fato existiu e que vitimou mais de 100 de trabalhadoras nos Estados Unidos. Importante, porém, não por dar origem ao Dia Internacional da Mulher, que seria comemorado pela primeira vez poucos dias antes da tragédia, mas por causar a morte das operárias que, um ano antes, em 1910, haviam protagonizado a primeira greve realizada exclusivamente por mulheres, reivindicando melhorias em suas condições de trabalho. Esse incêndio aconteceu em 25 de março de 1911, numa fábrica chamada The Triangle Shirtwaist Company, que ficava na cidade de Nova York. As péssimas condições de trabalho e a negligência dos donos da fábrica e das agências reguladoras da época, combinadas com a situação precária do prédio da fábrica, resultou em uma verdadeira tragédia quando, nesse dia 25, o fósforo de um cigarro em contato com os tecidos causou um incêndio. O resultado final foram 146 vítimas, das quais 123 eram mulheres. Para além da dimensão da tragédia, esse fato chamou muita atenção na época por ter sido protagonizado pelas mesmas mulheres que, um ano antes, lideravam uma greve do setor têxtil, conhecida como o Levante das 20 mil ou o Levante das 30 mil.
Com duração de 13 semanas, essa se tornou a greve mais importante já realizada até aquele momento, envolvendo apenas mulheres trabalhadoras. Foi também como uma resposta àqueles que afirmavam que as mulheres eram incapazes de se organizar, que, portanto, o movimento operário não podia contar com elas para enfrentar uma luta longa e dura. Apesar de tudo isso, este acontecimento, que é muito relevante na história do movimento operário dos Estados Unidos, não é o evento que inaugura o Dia Internacional da Mulher, como o mito propagado fez parecer. Na verdade, o nascimento do Dia Internacional da Mulher tem como base ideológica as teorias socialistas do final do século XIX, e suas origens remontam aos esforços de mulheres socialistas nos Estados Unidos e na Europa para, dentro das suas organizações políticas, fazer demandas específicas com relação à desigualdade que as mulheres enfrentavam. Na maioria desses países, a possibilidade de participação política das mulheres era ainda muito limitada, e elas sequer tinham direito a voto. Nos Estados Unidos, as mulheres começaram a se organizar dentro do Partido Socialista Americano desde os primeiros anos do século XX. À época, o país também contava com o movimento das sufragistas, organizadas desde meados do século XIX, que exigiam o direito de voto para as mulheres, e que, em alguns momentos, se aliavam a socialistas em suas lutas. Digo em alguns momentos, pois, apesar da aliança tática, as mulheres socialistas rejeitavam o que chamavam de feminismo burguês das sufragistas, em sua maioria mulheres das classes mais abastadas e distantes das realidades da classe trabalhadora. Mas a luta pelo sufrágio não foi exclusividade das feministas burguesas. Essa era também uma reivindicação primordial para as socialistas. O direito ao voto era o símbolo mais poderoso da independência e da emancipação feminina. Ao reivindicá-lo, se insistia na igualdade das mulheres, na capacidade que tinham para compreender a prática política e para participar ativamente nela. Nos Estados Unidos, o sufrágio universal só foi ratificado por lei em 1920, ainda que excluísse, na prática, centenas de milhares de homens e mulheres negras e negros em sua aplicação. Mas, voltando para as feministas socialistas, elas conseguiram assegurar o compromisso oficial do Partido Socialista Americano com o sufrágio feminino em 1909. Nessa mesma decisão, designou-se que o último domingo do mês de fevereiro, dia 28 de fevereiro de 1909, seria o Women's Day, o Dia da Mulher, a ser celebrado pelo partido em todo o país. O Women's Day de 1909 foi um tamanho sucesso que as mulheres socialistas tiveram a expectativa de que a jornada passasse a ser uma celebração anual. E assim foi. No ano seguinte, em 1910, o Women's Day voltou a ser comemorado no último domingo de fevereiro, dia 27, e nessa ocasião com os objetivos mais bem definidos. O interesse em uma data desse tipo era duplo. Por um lado, com ela pretendia-se despertar a consciência de classe das operárias, fazê-las refletir sobre sua situação na sociedade e as causas da escravidão econômica a que estavam submetidas. Por outro, aumentar seu interesse pelo Partido Socialista Americano, que se gabava de ser o único que defendia e lutava pela igualdade econômica e social de homens e mulheres. Além disso, se pretendia também conscientizar os homens, tanto de dentro como de fora do partido, sobre a situação de suas companheiras na sociedade e a necessidade de lutar pelo fim de sua discriminação. De maneira mais geral, alguns historiadores defendem que festas e celebrações eram um método muito utilizado por socialistas e anarquistas do final do século XIX para criar tradições comuns e laços de união entre as pessoas que os apoiavam. No final, mais que a data, o que realmente importava era unir a comunidade em torno de algumas metas comuns que fortalecessem seu sentido de solidariedade. Em 1910, a celebração do Women's Day contou com a participação, em Nova York, das grevistas do setor têxtil, protagonistas do Levante das 20.000, sobre o qual falamos antes, fazendo dessa a mais significativa das celebrações que aconteceram esse ano. As grevistas, que haviam encerrado sua greve 12 dias antes, participaram dos atos celebrados pelas socialistas em defesa do direito ao voto das mulheres. Isso mostra também que, apesar do Women's Day, o antecedente imediato do Dia Internacional da Mulher, ser apoiado pelas operárias, a sua origem não estava
exatamente em uma manifestação delas, como sustentava o mito mais divulgado na historiografia americana. Com a aprovação do Women's Day como um evento anual do calendário do Partido Socialista a partir de 1910, as socialistas americanas partiram rumo à segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, que se realizaria em Copenhague em agosto daquele ano, com a recomendação de propor a expansão dessa data para o que seria o Dia Internacional da Mulher. Mas, antes de falar da conferência, vamos começar a ouvir as músicas desse episódio? Para começar, temos a magnífica Elza Soares em sua interpretação de Maria de Vila Matilde, composição de Douglas Germano. Esse é o Indisciplina. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samago chegar, e pega teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Quase ainda ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, eu capricho nos colares. Digo que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no dengo. Deita, vira e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo cheio de unha suja, e pra cima de mim, pra cima de moaja, meu mané. Voltamos aqui no Indisciplina falando sobre as histórias das lutas que inauguraram o 8 de março. Saindo um pouco dos Estados Unidos e chegando na Europa, desembarcamos em 1910, durante a segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas na Dinamarca. Nela, uma resolução para a criação de uma data anual para a celebração dos direitos da mulher foi aprovada por mais de 100 representantes de 17 países.
O objetivo era honrar as lutas femininas e, assim, obter apoio para instituir o sufrágio universal em diferentes países. Quem apresentou essa proposição foi ninguém menos do que Clara Zetkin, uma importante socialista alemã e líder do movimento internacional de mulheres socialistas até o início da Primeira Guerra Mundial. Vamos ler aqui um trechinho dessa resolução. De acordo com as organizações políticas e sindicais do proletariado, as mulheres socialistas de todas as nacionalidades organizarão em seus respectivos países um dia especial das mulheres, cujo principal objetivo será promover o direito de voto das mulheres. Será necessário debater esta proposição com relação à questão da mulher a partir da perspectiva socialista. Esta comemoração deverá ter um caráter internacional e será necessário prepará-la com muito esmero. A resolução aprovada, portanto, não estabelecia uma data específica para a comemoração. A proposta de Clara Zetkin, segundo os registros que se tem hoje, era de uma jornada anual de manifestações das mulheres pela igualdade de direitos, sem exatamente determinar uma data. Além disso, tinha como finalidade específica promover a luta pelo direito ao voto da mulher, sem nenhum tipo de restrição baseada no nível de riqueza, de propriedades ou de educação. O primeiro dia oficial da mulher seria celebrado, então, em 19 de março de 1911. E assim foi feito. Nos primeiros anos, o Dia Internacional das Mulheres foi festejado em datas diferentes de acordo com o país. Na Suécia, por exemplo, a primeira celebração não aconteceu no dia 19 de março, mas foi organizado coincidindo com o 1º de maio. Em 1913, as socialistas alemãs conseguiram comemorar o Dia Internacional das Mulheres no dia 2 de março, que foi o mesmo dia escolhido pela Rússia. Em 1914, por proposta das alemãs, o Dia Internacional das Mulheres foi celebrado pela primeira vez no 8 de março, na Alemanha, na Suécia e na Rússia. Não se sabe exatamente por que essa data foi escolhida, mas pouco tempo depois, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, a maior parte das celebrações seguintes deixou de ser realizada. Isso nos leva à terceira parte dessa história, lá na Rússia. Isso porque as Rússias soviéticas também tiveram um papel central no estabelecimento do 8 de março como data comemorativa e de lutas. Mas vamos voltar um pouquinho nessa história. É importante lembrar que a sociedade russa, antes de 1917, era predominantemente camponesa e patriarcal, com uma clara hierarquia de classes, em cuja direção estava o czar, que considerava o Estado como um patrimônio pessoal, e os seus súditos como filhos obedientes. Nesse regime autoritário, as mulheres tinham poucas alternativas, ou o casamento, o serviço doméstico ou a prostituição. As leis rígidas faziam com que o divórcio fosse algo praticamente impossível e proibiam as mulheres de trabalhar, estabelecer sua residência ou viajar sem a permissão do marido ou, na sua ausência, do seu pai. As mulheres das classes privilegiadas tinham mais conforto e uma melhor educação do que as operárias e as camponesas, mas não gozavam de maiores liberdades. Nesse contexto, as lutas, muitas vezes clandestinas, das mulheres em organizações proletárias, como Alexandra Kollontai, se revestem de ainda mais importância para avançar as demandas das mulheres dentro das lutas populares. A Rússia chegou a comemorar o Dia Internacional das Mulheres antes de 1917, mas de forma cada vez mais discreta devido à Primeira Guerra Mundial e liderados principalmente pelos bolcheviques, que usavam o dia também para protestar contra a guerra e a presença da Rússia nela. Mas foram os acontecimentos de 23 de fevereiro de 1917, 8 de março no calendário ocidental, adotado posteriormente, que, além de darem origem à Revolução Russa, fizeram com que o Dia Internacional da Mulher passasse a ser comemorado, sem mais alterações até a data de hoje, no dia 8 de março. Segundo as fontes disponíveis, os fatos começaram um dia antes, quando os operários de uma fábrica de armamentos encontraram a fábrica fechada no momento em que tentavam entrar para começar sua jornada de trabalho. As mulheres de Petrogrado, hoje São Petersburgo, que tinham se convertido em chefes de família enquanto os homens estavam na frente de guerra, cansadas da escassez e dos altos preços dos alimentos, saíram às ruas. Por pão e paz, mulheres tecelãs e mulheres familiares de soldados do exército tomaram as ruas de Petrogrado. De fábrica em fábrica, elas convocaram o operariado russo contra a monarquia e pelo fim da participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial.
A revolta se estendeu por vários dias, assumindo gradativamente um caráter de greve geral e de luta política. Ao final, eliminou-se a autocracia russa e possibilitou-se a chegada dos bolcheviques ao poder. Alguns anos depois, em 1921, foi celebrada a Segunda Conferência Internacional de Mulheres Comunistas, na qual se apresentou uma resolução com a proposta de celebrar de maneira oficial o Dia Internacional das Mulheres no 8 de março, em lembrança ao 8 de março de 1917, 23 de fevereiro no calendário russo. A resolução afirmava a escolha do dia 8 de março para comemorar o Dia Internacional da Mulher pela lembrança do papel desempenhado pelas mulheres russas no início do processo revolucionário. Apenas 54 anos depois, a Organização das Nações Unidas reconheceu a data internacionalmente, em um momento em que ela já era celebrada em todo o mundo. Recuperar o histórico do Dia Internacional das Mulheres como parte da luta social coloca em evidência o caráter político dessa comemoração e, ao mesmo tempo, retoma historicamente o esforço das militantes socialistas em construir uma dinâmica de organização e luta específica das mulheres. Seria difícil pensar na organização da luta revolucionária sem a participação das trabalhadoras. No entanto, a história do 8 de março é apenas uma parte da história dos movimentos de mulheres pelo mundo. É importante lembrar que, no momento em que sufragistas e socialistas norte-americanas e europeias discutiam o voto feminino, ainda em finais do século XIX, no sul global os países sofriam com as consequências da colonização e principalmente da escravização dos negros africanos. Teve pouco ou nenhum impacto em suas reflexões o que ocorreu às mulheres negras entre os séculos XVI e XIX nas Américas, no período de tráfico negreiro, ou o que ocorreu pós-abolição, no Brasil, por exemplo. As demandas das mulheres negras e dos países do sul global levaram décadas para serem assimiladas, naquilo que chamam hoje de terceira onda do feminismo. Por essa razão, apesar do 8 de março ser um marco histórico das lutas das mulheres, há algum tempo o movimento de mulheres negras decidiu registrar suas próprias datas de memória e celebração. Em 1992, durante o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas, em Santo Domingo, na República Dominicana, o dia 25 de julho foi definido como Dia da Mulher Afro-Latina-Americana e Caribenha, o dia que seria o marco internacional da luta e da resistência da mulher negra. No Brasil, a data foi reconhecida oficialmente em 2014, quando foi instituído o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, em reconhecimento e homenagem à líder quilombola. Desde então, o movimento de mulheres negras tem atuado para consolidar e dar visibilidade a essa data, tendo em vista a condição de opressão de gênero, étnica e racial em que as mulheres negras estão expostas. No Brasil, a mulher negra encontra-se em uma das posições mais vulneráveis da nossa sociedade, quando analisados fatores como, por exemplo, taxa de homicídios, inclusão no mercado de trabalho, disparidade salarial, condições de trabalho e desemprego. Bom, agora nós vamos para um intervalo e na volta vamos falar sobre como, apesar de suas raízes históricas nas lutas revolucionárias do século XX, o 8 de março tem passado por um processo de esvaziamento político e a importância de retomarmos seu sentido original de luta. Mas antes, vamos ouvir um clássico da maravilhosa cantora e ativista que lutou bravamente pelo fim do apartheid na África do Sul, Miriam Makeba. Com vocês, a luta continua. Esse é o Indisciplina. My people, open your eyes and answer the call of the drum. Frelimo, Frelimo, Samora Machel, Samora Machel has Maputo, Maputo, home of the brave, our nation will soon be as one. Frelimo, Frelimo, Samora Machel, Samora Machel
husbands and wives. All thy children shall reap what you've sown. This continent is a home. My brothers and sisters, stand up and sing. Eduardo Mondlane is not gone. Freddie Mo, your eternal flame has shown us the light of dawn. Mozambique, a luta continua, continua. In Zimbabwe, mama, a luta continua, continua. In Botswana, a luta continua, continua. In Zambia, a luta continua, continua. In Angola, a luta continua, continua. In Namibia, a luta continua, continua. In South Africa, a luta continua, continua. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. And what have I got? Why am I alive anyway? Yeah, what have I got? Nobody can take away. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobs, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood. I've got life. I got my freedom. I've got life. I've got life, and I'm gonna keep it. I've got life, and nobody's gonna take it away. I've got life. Estamos de volta com Indisciplina, programa do Cursinho Livre da Norte na Rádio Comunitária Cantareira, 87.5 FM. Acabamos de ouvir a inconfundível Nina Simone com Ain't Got No, I Got Life.
No primeiro bloco, falamos sobre a trajetória histórica do dia 8 de março como uma data de luta pela igualdade e de questionamento ao sistema capitalista e patriarcal. Mas já faz algumas décadas que, com o reconhecimento do 8 de março como data oficial, outorgado até pelas Nações Unidas, que o seu sentido tem sido fortemente disputado. Por um lado, essa disputa é importante, pois envolve reconhecimento de dimensões até então invisibilizadas, como as de raça e sexualidade. Por outro lado, a disputa envolve um apagamento da história e do sentido antissistêmico da data, por atores que têm muito a lucrar com a ideia de que é mais importante celebrar as mulheres do que celebrar a luta das mulheres. Para falar um pouco mais sobre isso, eu convidei a Tica Moreno, militante da Marcha Mundial das Mulheres, para jogar um olhar crítico sobre essas tentativas de cooptação e até mesmo de maquiagem lilás por parte de empresas, governos e outros atores. Tica, bem-vinda! No primeiro bloco, a gente falou sobre a verdadeira história do 8 de março e sobre um certo apagamento das raízes socialistas e até revolucionárias desse dia. Na sua opinião, a quem interessa apagar essa história? A história do 8 de março é muito bonita, é muito forte, né? Eu fico sempre impressionada, todo 8 de março, quando a gente retoma essa história, eu fico sempre impressionada com a capacidade que as mulheres tiveram naquela época, as mulheres socialistas, de se organizar, se articular, sem internet, né? Então, é uma história de muita força, é uma história que tem a ver justamente com o processo de organização da classe trabalhadora, né, das mulheres da classe trabalhadora numa perspectiva de transformação do mundo, né, numa perspectiva revolucionária, porque elas estavam ali enfrentando o capitalismo, enfrentando a exploração e de fato construindo força, né, para essa transformação. Então, a gente pensa a quem interessa apagar essa história, a quem quer continuar nesse sistema capitalista, patriarcal e racista, né? É muito evidente como a gente vê assim historicamente, inclusive desde os anos 70 mesmo, quando o feminismo em várias partes do mundo retomou, né, uma força, a gente vê organizações internacionais de vários tipos, desde a ONU até outras, tentando tirar a força e o poder dessa história do 8 de março. E daí, quando eu falo a força e o poder, eu falo justamente dessa capacidade de organização para construir força, para transformar a sociedade inteira. Ou seja, desde o começo do 8 de março, as mulheres socialistas elas estavam dizendo que ou a igualdade era para todas as mulheres, para as mulheres da classe trabalhadora, ou não era igualdade. Então, rompendo, inclusive, enfrentando um feminismo burguês, um feminismo que se mantém ali numa esfera, na esfera da elite, né, de tentar equiparar direitos sem questionar a dinâmica de exploração que sustenta esse sistema. E o que as feministas socialistas naquele momento, pela história do 8 de março, fizeram foi justamente questionar essas estruturas. Acho que então quem quer apagar essa história é quem quer um capitalismo mais inclusivo, né? E a gente sabe que no capitalismo a gente não cabem todas as mulheres e não cabe igualdade. Então, por aí que eu penso nessa questão. Esse processo leva, de certa forma, ao que os movimentos sociais chamam de mercantilização das lutas. Você pode falar mais sobre o significado desse termo, especialmente para o feminismo? A mercantilização das lutas, né? A gente olha e vê isso acontecendo nesse momento que o neoliberalismo avança, transformando tudo em mercadoria mesmo, né? E a gente vê alguns exemplos bem evidentes de como as lutas sociais e particularmente o feminismo vão sendo transformados em mercadoria quando grandes empresas, grandes meios de comunicação começam a basear sua propaganda, suas iniciativas, sua aparição pública, né, em mensagens feministas.
inclusive nesse meio das grandes empresas, assim, é cada vez mais evidente, né, que precisa ter um compromisso, uma consciência da marca, um compromisso da marca com a sociedade, para conseguir garantir os lucros. A gente tem visto isso com o feminismo, a gente tem visto isso com a luta LGBT, né? A gente tem visto isso também com as lutas do movimento negro e com o meio ambiente. A gente tem visto as empresas, né, que apresentam um capitalismo colorido. E aí, então, na aparência, na publicidade, eles enviam as mensagens retiradas das lutas concretas, né? Então, são as mensagens de luta por respeito, por igualdade, por uma vida sem violência, por saúde, natureza, uma natureza saudável, né? Um meio ambiente limpo e tudo mais, e saudável, e transformam isso em lucro para eles, né? Desconectam as mensagens políticas dos sujeitos políticos, né? Então é isso que é assim, essa essência dessa mercantilização das lutas, desse capitalismo colorido, transforma as mensagens e as reivindicações políticas em mercadoria que viram lucro para as próprias empresas. E fazem isso sem mudar nadinha de nada de todo o processo de produção. Então a gente vê empresas que têm sua base do lucro na exploração do trabalho, na destruição da natureza, fazendo propagandas como se fossem empresas super conscientes, amigas do meio ambiente, que respeitam a diversidade, mas a gente sabe que o que gera o lucro, na verdade, para elas continua sendo a mesma exploração. E assim a gente chega naquilo que vocês na marcha chamam de maquiagem lilás, essa tentativa das empresas de se passarem como muito preocupadas com a igualdade de gênero. Você pode explicar um pouco melhor esse termo? Maquiagem lilás é justamente isso, né? Maquiagem lilás é quando as empresas passam uma maquiagem mesmo assim na sua apresentação pública, na sua marca, na sua imagem, uma maquiagem, a gente chama de lilás porque lilás é a cor do feminismo, né? Então como se fosse uma empresa amiga das mulheres, e assim vai tentando ampliar os seus lucros de sempre. Essa é uma expressão que vem, na verdade, do movimento ambientalista, um movimento ambientalista que fala desde o final dos 80, começo dos 90, sobre a maquiagem verde, né? Que tinha a ver com grandes empresas petroleiras que destroem muito, né, o meio ambiente, impactam muito as condições de vida das pessoas, são grandes responsáveis, inclusive, pelas mudanças climáticas, e que começaram ali a desenvolver essas estratégias de fazer projeto social para proteger o meio ambiente. Então, numa lógica de que eu destruo aqui num lado e faço um projetinho social em outro canto, e assim eu vou mostrando, né, no caso das empresas, mostrando uma imagem de uma empresa que faz bem ao meio ambiente, né, uma empresa que preza pela sustentabilidade. E a gente tem visto isso com muitas empresas relacionadas com as mulheres. Por exemplo, e de todos os ramos, tá? A gente pode ver empresas como a Avon, que agora está junto com a Natura, né, que é uma empresa que, bom, assim, todo mundo conhece alguém ou mesmo vende Avon, Natura. A gente sabe que tem um exército de mulheres trabalhadoras nessas empresas, que são as que vendem os produtos, são as que garantem, né, o lucro, e elas não são consideradas trabalhadoras, elas não têm nenhum vínculo, elas são consideradas consultoras de beleza, muitas se endividam, né, é uma situação bem, bem complexa e tão presente na nossa vida, e ao mesmo tempo a Avon faz propagandas e projetos de empoderamento das mulheres. O que a gente critica, assim, no movimento feminista é justamente que às vezes tem uns projetos que até podem ser interessantes, são projetos que melhoram a vida de 10, 20 mulheres, e que no movimento popular é o que a gente faz, né? A gente se organiza localmente para melhorar as condições de vida e articular isso com a luta. Aí a gente olha uma empresa grande que tem mais de 1 milhão de mulheres trabalhando sem direitos reconhecidos, na total precariedade, informalidade, e aí essa empresa que poderia garantir os direitos
e as condições de vida de mais de 1 milhão de mulheres, vai lá e faz 10 projetos com 10 mulheres, que dá 100 mulheres, né? E assim se apresenta como uma empresa feminista, chega a ser feminista, né? Então, é uma hipocrisia muito grande, né? Uma hipocrisia muito grande. E essa ideia mesmo da maquiagem lilás tem a ver com isso, com dar uma outra imagem que oculta o que está por trás. E o que está por trás continua sendo exploração, inclusive exploração de mulheres. É um pouco essa ideia, e essa é a nossa crítica, né, do que significa essa maquiagem lilás nos dias de hoje. Nesse contexto, e pensando no momento que a gente está vivendo, por que então é tão importante retomar essa história do 8 de março, retomar a história da luta das mulheres? Eu acho que é importante a gente retomar essa história sempre, particularmente nesse momento que a gente está vivendo, porque quando a gente olha para a nossa situação, né, é fome, é gás caro, é não ter nada, nenhuma perspectiva de renda, essa vida totalmente instável e insegura que as mulheres estão vivendo, a gente precisa encontrar energia e força para se organizar e lutar contra essa situação, né? Não deixar que cada uma individualmente sofra isso e encontre seus próprios meios, porque é isso que o sistema quer, né? O sistema esse neoliberalismo que é cada um por si, a gente quer todas para transformação. Então, retomar essa história e ver como que as mulheres ali, por exemplo, no começo da Revolução Russa, naquela situação também de fome, numa situação de guerra, estavam lutando por pão e paz, e conseguiam assim tanta mobilização, tanta participação das mulheres, é super importante. É a gente conseguir ver também como que em todos os momentos assim mais críticos da história são as mulheres que vão lá, estão na linha de frente, são as mulheres que dizem chega, são as mulheres que passam, inclusive inventam, né, as formas de resistir e existir, né, nessa situação. Então eu acho que tem sempre essa retomada da história de luta das mulheres nesse momento de hoje, esse sentido, trazer nossa esperança, nossa convicção, assim, de que só a luta muda a vida, né? E que as mulheres lutavam naquela época, a gente continua lutando agora com os desafios do nosso tempo. Cada tempo tem um desafio, mas para mim essa história dessas mulheres no começo ali do século passado é uma coisa muito inspiradora. Para finalizar, como fortalecer a resistência feminista sem cair em armadilhas que tentam reivindicar o feminismo, mas esvaziam ele de sentido? Para a gente não cair nessas armadilhas, né, a gente sempre aposta na organização das mulheres a partir de onde elas estão, na auto-organização das mulheres, nessa vinculação do que é o concreto da nossa vida, né, o que a gente precisa alterar na nossa vida, com um projeto de transformação mais geral. O feminismo socialista, o feminismo de esquerda, o feminismo anticapitalista, o feminismo popular, a gente pode, enfim, dar vários nomes a esse feminismo ao qual eu me refiro, né, mas sempre teve essa característica de estar muito vinculado com a auto-organização, então, das mulheres nos locais, né, e com essa construção de forças e alcançando cada vez mais mulheres para um processo organizativo mesmo, para a construção de força na sociedade, para autogestão de processos econômicos, de equipamentos públicos. A gente, enfim, tem muito essa perspectiva da organização de base. E eu acho que isso é o mais importante para a gente conseguir fortalecer o feminismo, a resistência feminista e não cair nessas armadilhas. Porque os instrumentos das grandes empresas, dos grandes meios de comunicação, eles são realmente muito potentes, né? Chega no Facebook de todo mundo, na televisão de todo mundo, e é muito sistemático, né? Eles mandam as suas próprias mensagens o tempo todo. Então, o jeito para nós de fortalecer a nossa resistência feminista de base, popular, é apostar sempre nesse trabalho de organização, que é um formigueiro, né? De ir construindo permanentemente formigueiros cada vez maiores. A gente tem, inclusive, essa expressão
no movimento feminista. Então, acho que também alertar para as armadilhas, né? A gente costuma dizer muito isso, assim, se vem uma mensagem política que parece ser muito legal, assim, muito, o empoderamento das mulheres, que é importante, né, empoderamento, autonomia e tal, mas que é uma coisa que é só individual, que não tem um coletivo de mulheres por trás, não tem essa perspectiva mais coletiva por trás, isso é em si uma armadilha, quando a mensagem política vem desvinculada de um sujeito, né, coletivo. Isso é uma armadilha e isso entra nas regras do jogo do neoliberalismo, né? O neoliberalismo faz isso com a gente, querendo que cada um se vire, quando a gente sabe que a gente precisa, inclusive, acabar com essa situação do neoliberalismo, que é uma situação de exploração e de precariedade, e a gente só acaba com isso construindo outra forma de ser, outra forma de viver em coletivo, outra forma de viver em comum, construindo comunidade, né? E então, no feminismo, a gente aposta muito na construção do sujeito político coletivo, mulheres trabalhadoras. Uma armadilha, inclusive, que a gente vê é isso, é muito slogan feminista que não fala sobre trabalho. E a gente sabe que o trabalho é a base da nossa existência, o trabalho é a base da riqueza da sociedade, e a gente precisa colocar isso no centro da agenda. Então, quando a gente coloca o trabalho no centro da agenda, a gente já vê que grandes empresas ou até personalidades do feminismo já não topam muito, né? Então, a nossa aposta é construir mais força, mais organização, mais mulheres organizadas em cada lugar e articuladas nacionalmente, internacionalmente, para conseguir transformar esta sociedade. Muito obrigada, Tica. E vamos encerrando o nosso programa de hoje com um chamado à resistência, à desobediência e à construção de um horizonte igualitário para todas, todos e todes. Para terminar, vamos ouvir duas músicas que não podem faltar nas playlists feministas: Bomba Estéreo com Fuego e Bikini Kill com Rebel Girl. Esse foi mais um Indisciplina, desejando um bom dia de luta para todas as mulheres nesse 8 de março. Até a próxima!